Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean, um papo muito rápido de química, dando continuidade ao que a gente já vem fazendo. Semana passada, fizemos um vídeo onde começamos a falar sobre ligações químicas. Aqui falamos de ligação iônica e hoje vamos falar do que nós chamamos de ligação do tipo covalente, né? Então, ligação iônica e hoje, então, ligação do tipo covalente. Bem, para que a gente possa, então, entender o conceito de ligação covalente, a gente volta no conceito de ligação iônica. Você deve lembrar, fizemos esse trabalho semana passada, e a ligação iônica foi definida, então, como sendo um tipo de ligação onde ocorre uma transferência de elétrons do o ametal ganha o elétrons, né? Então o metal, como ele perde o elétron, ele dá origem a um cátion, o por ganhar elétrons dá origem a um ânion, carga positiva, carga negativa, atração, essa atração a gente chamou então de ligação do tipo iônica. No encontro de hoje nós vamos falar então da chamada ligação covalente. E aí a ligação covalente, para início de conversa, tem que entender que a ligação covalente é um tipo de ligação química que ocorre entre átomos de ametais. Então, um ametal se ligando a um outro ametal. A diferença é que, nesse caso, não ocorre transferência de elétrons. Não. O que ocorre nesse caso, você deve lembrar, é chamado compartilhamento de elétrons. Melhor dizendo, compartilhamento de pares de elétrons, né? Um ou mais pares de elétrons. Então, entenda, você tem dois átomos. Como são átomos de ametais, a característica do ametal é exatamente ganhar elétrons, então você não pode conseguir construir um sistema onde os dois estão ganhando. Esse ganhar elétrons só pode ser por compartilhamento. Então a palavra-chave da chamada ligação covalente é exatamente o compartilhamento de elétrons. Somente com esse compartilhamento fazer com que os dois átomos saiam ganhando elétrons. Tá? A gente vai tentar melhorar esse entendimento com os exemplos que a gente vai trabalhar nesse breve encontro, ok? Então vamos lá, ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Esse compartilhamento ocorre entre átomos de ametais, surgindo então as ligações que nós vamos chamar, tá aí na sua telinha, de ligação covalente polar e ligação covalente polar. Mas não se nesse momento com essa definição. Isso aí nós vamos trabalhar melhor num próximo vídeo, numa próxima aula, em que a gente vai trabalhar todo um contexto de polaridade de ligação, polaridade de moléculas, e a gente já entra então na chamada geometria molecular. Tá? Mas isso é para um próximo encontro. Tá? Então essa situação de classificar uma ligação como covalente polar ou apolar, a gente não vamos trabalhar nesse encontro. Okay? A gente vai deixar para falar sobre isso numa próxima aula, certo? Bem, então a gente sabe que a ligação iônica é uma ligação que ocorre por transferência de elétrons, enquanto a ligação covalente ocorre por compartilhamento de elétrons. Pois bem, eu preciso também que você consiga definir, as características, de uma substância química que surge por compartilhamento, por ligações do tipo covalente, e daquelas ligações que trabalhamos no encontro passado, ligações iônicas. Então, essas substâncias iônicas e covalentes, elas apresentam características diferentes. E aí, na sua telinha, eu procurei colocar alguma delas, Então, esses compostos ditos covalentes, normalmente eles se apresentam nos três estados, no estado sólido, líquido e gasoso. Enquanto que lá no iônico, uma substância iônica, normalmente ela é sólida, já o covalente não. O covalente ele pode se apresentar nos três estados. Pode ser uma substância covalente ou até o estado gasoso. Essa substância covalente ela tem essa dificuldade de conduzir corrente elétrica. Então, eu coloquei aí, não conduzem corrente elétrica nos estados sólido e líquido. Tá? Então, a condução de corrente elétrica para essas substâncias é mais complicada do que nos compostos iônicos, que nós já trabalhamos na semana passada. Essas substâncias covalentes, elas também apresentam pontos de fusão e ebulição baixos, diferentemente dos iônicos, que apresentam altos pontos
para fusão e ebulição. Até no encontro passado, a gente estava trabalhando a questão da ligação iônica. Eu pedi até para você imaginar um experimento em que você aproximava lá a chama do fogão da sua casa, sal de cozinha e açúcar. Né? A gente até então definiu que o sal de cozinha ele não sofre nenhuma alteração, enquanto o açúcar facilmente ele, né, para o cujas ligações são ligações do tipo covalente. Então, ponto de fusão, ponto de ebulição são baixos em comparação aos chamados compostos iônicos. Né? Coloquei aqui rapidamente, só para a gente dar partida, alguns exemplos de compostos covalentes, né? Gás hidrogênio, água, dióxido de carbono, gás cloro, são todas substâncias do tipo covalente. Olhando o gás cloro um pouquinho mais de intimidade, porque nesse são as ligações dentro de um composto covalente. Eu preciso dessa unidade para sublar forças intermoleculares, né, isso já num próximo encontro. Então, o gás cloro ele é representado exatamente como você vê na sua telinha. Essa representação que a gente usa aqui, ó, no meio entre os dois átomos de cloro, é exatamente o que a gente chama aí de ligação covalente. Né? É o par de elétrons que está sendo compartilhado entre os dois átomos de cloro. Essa ligação covalente, nesse tipo de desenho, nesse tipo de representação, a gente vai chamar aqui embaixo ó, de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis é aquela fórmula que você consegue observar os elétrons. Tudo bem? Quando você substitui os elétrons por traços, eu tenho então a chamada fórmula estrutural. Então aqui eu tenho o mesmo gás cloro, né, com uma outra representação. Essa representação é o que a gente chama, então, de fórmula estrutural. Quando eu omito as ligações, coloco apenas os átomos envolvidos, eu tenho o que a gente chama de fórmula molecular. Então, Cl2 é exatamente a fórmula molecular do nosso gás cloro. Esse 2 aqui é a atomicidade. Atomicidade. Ela vai dizer para a gente o número de átomos que fazem parte aí da minha substância química. Beleza. Nesse primeiro momento, acredito eu que a dúvida maior, a dúvida que está agora se passando na sua cabecinha é assim, quantas ligações cada elemento realiza? Então, eu percebo que durante a resolução dos exercícios, é aqui que normalmente o aluno ele erra mais. Né? Então, dá uma olhadazinha no quadrozinho que eu coloquei para você com muito carinho. Nesse quadro eu procurei, né, dar uma geral, né, para você não ter mais esse tipo de dificuldade. O que a gente precisa? A gente precisa apenas saber onde que o elemento se localiza. Sabe o grupo onde esse elemento se localiza, automaticamente eu sei o número de elétrons na camada. Né? Já olhe para a tua telinha e observe comigo aqui no primeiro exemplo que eu falo, deixa eu voltar aqui, que eu falo do carbono, aqui ó. O carbono ele se localiza no grupo 14, ou grupo 4A. Então, ele possui na última camada 4 elétrons. Lembra da teoria do octeto? A teoria do octeto diz que para ele ser estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Então, pensa comigo, se ele tem 4, mas ele precisa ter 8, então quantos elétrons ainda faltam para ele? 4 elétrons. Esses elétrons que estão faltando é exatamente o número de reações covalentes que o meu átomo vai realizar. Tá? Então, os átomos, os elementos localizados no grupo 14 ou grupo 4A, necessariamente realizam 4 ligações do tipo covalente. Você vai perceber que o número do grupo, né, e o que falta para chegar a 8, teoria do octeto, é exatamente o número de ligações que ele precisa realizar. Olha aqui um outro exemplo bem interessante. Aparece bastante o nosso nitrogênio. Metal localizado no grupo 15, ou grupo 5A. Então, são 5 elétrons na camada de valência. Quanto falta para 8? 3. 3 são as ligações que o nitrogênio realiza. Tá? Repare aqui embaixo, coloquei aqui embaixo 3 ligações covalentes para o nosso nitrogênio. E assim vai. Oxigênio 16, são 6 elétrons. Para 8 faltam 2 ligações covalentes. Família 17, no caso aí o flúor, né, que eu coloquei o flúor como exemplo, são 7 elétrons,
7 para 8, 1, então realiza uma ligação do tipo covalente. Se você percebeu e entendeu esse quadro, daqui para frente tudo fica mais fácil. Vamos então já trabalhar um primeiro exemplo. É que normalmente a gente faria em sala de aula, né? Então tenho lá o meu CO2, gás carbônico, e eu peço para que você escreva a chamada fórmula estrutural ou fórmula de Lewis. De novo, no caso, a gente começa o aluno, meu amigo, primeira coisa que você tem que fazer, tenta aí definir quantos elétrons esse camarada tem na última camada. Definido o número de elétrons, eu já sei então o número de ligações covalentes que ele necessita. Então repare aqui no seu monitorzinho, ó, carbono. Carbono é a família 14, acabamos de falar sobre carbono. Então, se ele é da família 14, ele tem 4 elétrons, 4 para 8 faltam 4, e ele realiza então 4 ligações covalentes. Oxigênio. Oxigênio vai aparecer para você. Família 16, são 6 elétrons, para 8, 2 ligações covalentes. Então, no meu desenho, na minha estrutura, o carbono vai aparecer com 4 ligações e cada oxigênio, porque são 2, cada oxigênio vai aparecer com 2 ligações. Na hora de você organizar os átomos, eu peço que você faça da seguinte forma: escreva no meio da estrutura aquele elemento que aparece em menor quantidade. No caso aí, menor quantidade é o carbono, então vai aparecer para você o carboninho. Olha ele aí. Esses 4 pontinhos que eu estou colocando são os elétrons que ele possui na camada de valência. Mas são 2 oxigênios também, então eu já coloco os 2 oxigênios, cada oxigênio com 6 elétrons, tá? Aí, tendo isso, eu procuro sempre montar as estruturas da extremidade. Então, eu penso assim, se o oxigênio é da família 6, ele tem que fazer 2 ligações, eu já faço as 2 ligações. Ó, fiz uma, fiz 2. Tá? Então, se você olhar o oxigênio que está à sua esquerda, ele já está extremamente estabilizado, porque ele já possui na última camada 8 elétrons. Você confere comigo aqui, ó. Eu tenho 2 elétrons aqui em cima, que já pertencia a ele, né? Já pertenceu a ele. Tenho mais 2 aqui, ó, à esquerdinha, total de 4, mais 2 aqui que estão em amarelinho, 6 com 2 que ele ganha por compartilhamento. Então, como é que você vai conferir daqui para diante? Quando você olhar aqui, essa ligação do tipo valente, são 2 elétrons que estão sendo compartilhados. Então, quantas ligações estão sendo compartilhadas? 2 ligações. Então, são quantos pares de elétrons? 2 pares. Então, são 4 elétrons. Esses 4 elétrons, eles pertencem simultaneamente ao oxigênio e ao carbono. Então, esse oxigênio da sua esquerda, ele já possui um total de 8 elétrons. Ó, 2 aqui, com mais 2 aqui, 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8, totalmente estabilizado. E a mesma coisa, então, vai acontecer com o carbono à direita. Tá? Então, essa estrutura do gás carbônico, ela se estabiliza, né, com 4 ligações do tipo covalente. 2 para um oxigênio à esquerda e 2 para o oxigênio da direita. Tá certo? Escrevendo essa mesma estrutura numa fórmula chamada fórmula estrutural, eu teria isso aqui, tá? Um total de 4 ligações do tipo covalente. Bem tranquilinho. Próximo exemplo. Água, bem tranquilo. Então, a primeira coisa é prever o número de ligações. Então, coloquei para você oxigênio, já que trabalhamos no exemplo anterior. Hidrogênio talvez seja algo um tanto quanto estranho, mas veja, o oxigênio tem na última camada 1 elétron. Tá? Ele não se estabiliza com 8. Não, ele tem apenas 1 elétron, ele precisa só de uma primeira camada completa, que é a camada K. E ele, então, se estabiliza com 2 elétrons. Então, coloquei para você aqui, ó, o hidrogênio é estável com 2 elétrons na camada de valência, que é a configuração do gás nobre, o hélio. Não saiu a telinha o número de ligações covalentes do hidrogênio, mas apenas uma ligação. Tá, o hidrogênio realiza apenas uma única ligação, porque ele vai a 2 elétrons e estabiliza com a configuração do gás nobre hélio. Escrevendo, então, tem lá o oxigênio e os 2 hidrogênios na lateral, todo mundo é com o seu número de elétrons, faço uma ligação para cá, uma ligação para lá, então já estabilizei a molécula. Então, a molécula de ar, molécula simples, né, com um total de 3 átomos e 2 ligações covalentes, uma entre o oxigênio e o hidrogênio da esquerda e uma com o oxigênio e o hidrogênio da direita, tá certo? Você pode confirmar aí, todo mundo com sua camada estabilizada, né? O oxigênio com 8, porque ele tem 2 camadas, e o hidrogênio com 2, porque ele tem apenas uma única camada. Próximo exemplo, amônia, mesma linha de raciocínio. A gente define, então, o número de ligações.
Nitrogênio são 3 ligações. Hidrogênio já vimos uma ligação, de novo não apareceu aí, mas eu vou corrigir antes de mandar para você. Uma ligação. Espalhamos os elementos, né? Sempre assim, aquele que tem menor quantidade, eu boto no meio da fórmula e o resto eu coloco no seu entorno. Tá? Repare que o nitrogênio são 5 elétrons, estão em pretinho para você enxergar direitinho. E aí as ligações são todas ligações do tipo simples. Tá? Então, essa seria a estrutura do nosso NH3 gás amônia. Tá? É o nitrogênio, então, ligado aos 3 átomos de hidrogênio. Legal. Exemplo 4, o ácido carbônico. Aqui eu já tenho uma molécula um pouco maior. Eu tenho um total de 3 elementos. Átomos são 3, 4, 5, 6 átomos que eu tenho aí dentro. Então eu preciso de uma certa organização para espalhar esses átomos. Primeira coisa que a gente vai fazer antes de espalhar os átomos é configurar o número de ligações para cada elemento. Então coloquei o oxigênio, o hidrogênio, né, e o nosso carbono, né, exatamente como foi feito nos casos anteriores. Na hora de organizar os átomos, no meio da fórmula, o chamado elemento central, que no caso é o carbono. Então vai aparecer aí o carboninho, olha ele aí para você, tá? No meio da estrutura. Após, como são 3 oxigênios, eu vou pegar os oxigênios e colocar no entorno do átomo central. Então repare, 1 oxigênio, 2 oxigênios. Eu já vou colocar logo os hidrogênios na extremidade, tá? E lá no final eu coloco, então, o terceiro oxigênio. Lembrando, o oxigênio, ele circunda o elemento central, enquanto que os hidrogênios na extremidade da molécula, tá certo? Repare que está tudo muito correto, todo mundo com o seu número de elétrons na camada de valência, e a gente sempre monta essas estruturas sempre da extremidade. Então eu começo pelo hidrogênio. Então, repare, eu vou colocar uma ligação para o hidrogênio da esquerda, uma ligação para o hidrogênio da direita. Como o oxigênio faz 2, ele já fez uma, conseguiu acompanhar? O oxigênio faz 2 ligações. Você olhando aí para a telinha, você vai ver que cada oxigênio tem uma ligação, mas ele faz 2, então ele precisa de mais uma ligação. Então, eu coloco aí mais uma ligação para cada oxigênio. Chego ao elemento central e eu percebo que o elemento central realiza 4 ligações, que é o carbono. Mas ele já fez 2, uma para cada botão. Quantas ele vai fazer aqui para o oxigênio de baixo? É exatamente isso. Mais 2 ligações. E a minha estrutura, então, ela se fecha. Total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações do tipo covalente. Pode confirmar aí direitinho com calma. Todo mundo com o octeto, ó, certinho, em ordem, segundo, né, as regras que nós já trabalhamos em casos anteriores. Essa estrutura na chamada fórmula estrutural, essa estrutura naquela outra fórmula chamada fórmula estrutural, ficaria exatamente desse jeitão que aparece para você. Ó. Olha, o carboninho com os hidrogênios e as respectivas ligações químicas, tá? Todas ligações covalentes, né? Ligações covalentes, que semana que vem a gente define se é covalente polar ou apolar, mas isso, como eu já falei, fica para um próximo encontro. Antes de fechar, antes de finalizar, vamos partir para mais um exemplo. Esse é o nosso último exemplo, é o nosso ácido sulfúrico, e você vai ver que vai aparecer uma novidade, um caso novinho, né, que não apareceu nos casos anteriores. Tá? Então, mesma coisinha, eu vou pegar lá os elementos, vou definir quantas ligações para cada um, igualzinho nós já fizemos, vou espalhar os átomos, então eu escrevo primeiro o átomo central, que é o enxofre, são 4 oxigênios, eu coloco os 4 oxigênios no entorno do nosso elemento central, tá vendo aí, né, direitinho, e aí os hidrogênios eu boto na extremidade, sempre assim, então eu coloco lá os hidrogêniozinhos na extremidade. E aí eu começo, como eu disse, começo pela extremidade, que é o hidrogênio. Então, como eu sei que o hidrogênio faz uma ligação, eu faço uma ligação aí, ó, para o hidrogênio da esquerda, uma ligação para o hidrogênio da direita. Como o oxigênio faz 2 ligações, então mais uma ligação aqui, ó, com mais outra ali, fechamos. Aí que eu gostaria que você, olha para cá, que você acompanhasse. Olha para o nosso enxofre. E olhou, muito bem. O enxofre, ele só pode fazer 2 ligações covalentes. Nós já tínhamos previsto isso aqui, ó. Aqui do ladinho, ó. O enxofre, ele só pode fazer 2 ligações. Se você olhar para o desenho, ele já
possui as duas ligações. Aí, então, eu fico sem saber o que fazer, porque como é que eu vou fazer a ligação com os oxigênios aqui, ó, de cima, se o enxofre já esgotou a possibilidade, ele já fez as duas ligações que ele tinha direito. Então, aqui, meu amiguinho, a gente fica num beco sem saída. Ou melhor, não, sem saída não. Nós temos uma saída, mas eu preciso aguardar um pouquinho e te apresentar um outro tipo de ligação covalente, que nós vamos chamar de ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa ela ocorre quando o par de elétrons é proveniente de um dos elementos, um dos átomos. Tá? Vou botar aqui um desenho para você entender melhor. Penso, X ligado a Y, que apareceu aí no seu visor, seu monitor, o X com o seu elétronzinho que eu deixei em amarelo, para diferenciar, o Y com um elétronzinho em preto, né, para ficar diferente. Como eu tenho par formado por um elétron de cada elemento, esse tipo de ligação aí nós chamamos de ligação covalente comum, né, que é representado por um tracinho, o que a gente fez nos casos anteriores. É quando surge a chamada ligação covalente dativa, que é exatamente essa situação onde o X se liga ao W, tá? W é um átomo hipotético, ok? Só que agora, repare, os dois elétrons são elétrons do átomo X. O W não entrou com nenhum elétron. Os dois elétrons pertencem ao X. Só que nesse momento, como ele está formando uma ligação covalente, ele passa agora a pertencer aos dois átomos simultaneamente. Então, esse tipo de ligação química é uma ligação covalente, a gente chama então de ligação covalente dativa, que nas nossas estruturas a gente vai então representar por uma flecha. A flecha ela sai, ela é apontada para quem está recebendo os elétrons, tá certo? Então eu tenho ligação covalente comum. E agora você entendeu um conceito de ligação covalente dativa. Pô, Jean, mas como é que eu sei quando é uma, quando é outra? Você vai perceber a necessidade exatamente quando você estiver construindo a estrutura. Então, lembra, a gente estava trabalhando com ácido sulfúrico. E nós travamos exatamente nesse ponto que vai aparecer para você. Ó. Até aí foi normal, aí aparecem os oxigênios, os hidrogênios, as ligações, aí nós paramos nesse momento, né? Porque lembra, a gente tem um enxofre com as suas ligações, deixa eu voltar aqui que o negócio já foi ali, ó. O enxofre já no seu limite, já fez as duas que ele tinha que fazer, mas ainda tenho dois oxigênios que eu ainda não liguei. Então, repare, esses dois elétrons aqui, ó, esses aqui que pertencem ao enxofre, eles serão compartilhados com o oxigênio de cima. Então, essa ligação eu vou chamar, então, de ligação covalente dativa. Covalente dativa, aquela ligação covalente em que o par de elétrons é proveniente de apenas um dos átomos, tá certo? E a mesma ligação, então, ela vai surgir aqui no oxigênio de baixo. Tá? Então, nessa estrutura eu tenho 4 ligações covalentes do tipo comum